não acontece nada. Aí tem coisas que a gente fica meio chateado. Por que essa situação minha não muda dentro da minha casa? Por que Bernardino não muda? Irmão, preste atenção. Em alguns casos, você está indo muito bem, tem um pouquinho de paciência. Em outros, às vezes é a falha nossa, porque nós somos um exemplo para a nossa família, sabia? Do jeito que a gente tratar Jesus, é o jeito que a nossa família vai tratar Jesus. Se eu não estou nem aí, trato Jesus de qualquer maneira, as pessoas vão vendo que eu não tenho aquele temor, entendeu? Aí, a minha família, né, eles vão vendo que eu não estou nem aí, é igual o pastor. Se eu dentro da minha casa, eu falo algumas coisinhas, ou até desfaço do meu pastor, nosso pastor, na frente dos meus filhos, da minha família, eles não vão me levar muito a sério. Está entendendo? Nem minha mãe tem, pegando conclusões de Deus. Isso é sério. Entendeu? Primeiro que eu já estou em pecado, já estou dando um péssimo exemplo a eles. A gente tem que vigiar muito isso. Outra coisa, você sabia? O inimigo obedecer você tem que ser uma pessoa obediente? Meu pastor já pregou isso lá na igreja. Se você obedece, tudo te obedece, mas se você não for uma pessoa obediente, o inimigo não vai te obedecer. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz que obedecei a vossos, entendeu? Aí eu não obedeço, aí depois eu quero, sai Satanás, não tem como, gente. Não tem como. Um tempo desse atrás aí, eu fui pedir uma ajuda em oração ao pastor. Aí eu pedi oração a ele, não passou. Aí depois ele mandou um áudio para mim, falou, Fabiana, quando você chegar em casa, eu vou estar orando por essa situação, mas quando você chegar em casa, você vai fazer assim, assim, assim. Eu senti de Deus aqui que falava para você fazer assim. Eu falei, tá bom, pastor. Eu quando chegar em casa, eu vou fazer assim do jeito que o senhor falou. Eu saí para resolver um negócio e tal. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei cansada, tarde. Eu não posso deixar de fazer. Eu fiz exatamente o que ele falou, mesmo cansada, mesmo tarde. Entendeu? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso aqui. Provérbios 18. Não deixa nada te distrair agora, não. Só. Preste atenção direitinho que Deus está falando, né? Desde a pessoa que vem na igreja, que sabia que às vezes é mais fácil, não é que todo caso é assim, não, mas em alguns casos, você sabia que é mais fácil uma pessoa que nunca veio na igreja receber um milagre do que as que já estão? Porque se as que já estão na igreja há muito tempo não levar mais muito a sério a palavra, ela não é abençoada, não presta muita atenção. Mas eu já sei, o pastor já pregou isso aí várias vezes, mas uma palavra que a gente prega aqui tem milhões de revelações diferentes. E aí Jesus falou, não vos lembrei das coisas passadas, o que Deus quer falar é hoje, é isso aqui hoje, entendeu? E na escola do Espírito Santo ninguém se forma, não existe isso, não, mas eu já sei, não precisa mais, não. Aí isso é que faz a pessoa às vezes perder a bênção, que às vezes vem a pessoa de fora que nunca ouviu a palavra, lá o outro fica maravilhado, poxa, gente, nunca ouvi isso antes, eu vou fazer assim. Você é abençoado, entendeu? E às vezes pode ter pessoas na igreja há anos que não é abençoada porque ela não leva a risca. Não, eu vou fazer do jeito que o meu pastor falou. O segredo, pessoal, presta bem atenção. O segredo com Deus, gente, não existe segredo, não é bicho de sete cabeças. É você ouvir e colocar em prática se você ouviu, não é difícil isso. Ou você ouviu, dentro daquela palavra, Deus falou alguma coisa com você, ou é para você se consertar, para você orar mais, ou é para você estar indo bem, para você continuar do jeito que você está indo. Você está entendendo? Alguma coisa Ele vai falar com você, dentro daquela palavra que Ele falou com você, é você pegar aquilo ali e colocar em prática, e acabou, não tem mistério. Meu Deus, que mistério profundo. Não, é isso, e é isso a bênção
ele tem menor compromisso com o que ele fala, entendeu? Só que a gente não pode deixar o inimigo enganar. E tem gente que vem na igreja e a pessoa não está nem prestando atenção no que o pastor está pregando. Outros chegam ali na porta e esqueceu o que o pastor pregou. Então você esquece, quando você perde a palavra, você perdeu o próprio Jesus. Jesus é o quê? Verbo, ele é palavra. Entendeu? Aí se você perder Jesus, o que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Lá no 18. Provérbios 18. Versículo 1. Acharei. Olha só, gente, presta bem atenção nisso aqui, que tudo isso aqui eu aprendi. E aí o que eu aprendi que foi bom para mim, eu estou passando para vocês. Olha só. Busca o seu próprio desejo aquele que se separa. E o que acontece com ele? Ele insurge-se contra, não é a favor, contra a verdadeira sabedoria. Pastor, agora me explique isso aqui. Tu sabe o que é isso? Não é bom aquela pessoa que ela se separa. A igreja de Cristo, ela sempre foi unida, não separada. A Bíblia diz lá atrás que ele se reunia todos os dias no templo, na oração, no partir do pão, e todos tinham comunhão. O que é se separar? A pessoa nunca se junta. Ah, vamos fazer uma oração. Não, mas eu já fiz a minha oração. Separadas. Isso se separa, não é? Ó, aquele que se separa é aquele que nunca faz nada junto com o povo na igreja. Se a pessoa tiver que fazer um lanche ali, se juntar ali para ter uma comida, não, mas eu já tomei meu café em casa. Gente, vamos se unir aqui, vamos fazer uma oração. Ah, mas eu já fiz a minha oração, Deus já me ouviu. Ah, vamos fazer um estudo aqui da palavra. Não, mas eu já estudei a Bíblia em casa. Você está entendendo? Porque aí você está se separando. Busca, né? O seu próprio desejo, aquele que se separa. Você insurge contra a sabedoria de Deus, porque a igreja de Deus é unida, ela não é separada. Você está entendendo? Nós, como igreja, a gente tem que estar disposto. Gente, vamos fazer uma oração? Vamos todo mundo fazer uma oração. Vamos fazer aí uma meia vigília? Vamos embora cair dentro da meia vigília. Vamos levantar um jejum. A igreja de Cristo sempre foi unida. Porque se você se separa, você é fraquinho separado. Você está fazendo péssima coisa. Você está entendendo? Você tem que se juntar com aqueles que estão cheios de Deus, cheios de Espírito Santo, cheios de poder. A igreja não é assim. A igreja somos nós, não é um lugar. Jesus, ele falou o seguinte, chamou Pedro de rocha. Pedro é rocha, né? Era Simão, botou o nome dele de rocha, de Pedro, que significa rocha. E ele falou, em cima dessa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo é um todo. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio de separação. Começa assim, não vou nem unir. Daqui a pouco o diabo está jogando você contra o pastor, está jogando você contra os irmãos. Você acha que todo mundo está pensando mal de você, que todo mundo está falando mal de você, pronto, o demônio entrou. Você está entendendo? E você fica separado longe das bênçãos. A gente não pode ser desse jeito. Jesus falou lá no Filipenses o seguinte, se há algum conforto, alguma consolação, né, no Espírito, completai, Jesus falou, completai meu gozo, que é a alegria, que sintais o mesmo. Você está entendendo? O mesmo ânimo, nós temos que ter a mesma. Lá atrás não tinha um que pensava de um jeito, pensava do outro, lutava com raiva do outro, não existia isso. Eles perseveravam unânimes e eles tinham o mesmo propósito, o mesmo pensamento.
Você está entendendo? Porque eu e você, todos nós não estamos lutando contra um contra o outro, não, gente. Nós estamos lutando contra o diabo. É todo mundo contra o diabo. Você está entendendo? E se a gente está lutando todo mundo contra ele, tem que ser unido em oração, buscar Deus, ouvir a palavra, juntar. Você não vê o reino do inimigo lá, um bichinho, não, eu não vou fazer mal hoje, mas vocês não vê isso. Eles estão unidos para fazer o quê? Para destruir quem hoje? Entendeu? Então, cuidado com a separação, com esse troço que às vezes bota na tua... o pastor orou, o Bernardino vai orar, mas eu já oro, já tenho minha oração. Não, mas aí o pastor vai pregar lá na Bíblia, eu já sei já. A pastora prega sempre a mesma coisa. Não faz isso não. Você está se separando. Aí separado é que nem a brasazinha da churrasqueira, já viu? Lembra desse detalhe que eu falei aqui, que o pastor falou, se você tirar uma brasinha da churrasqueira, ela sozinha ela vai apagar. Você está entendendo? Mas se você pegar uma apagada, uma apagadinha e botar novamente na churrasqueira, onde tem as outras brasinhas acesas, ela vai acender. Pessoal, isso é um dos maiores inimigos da igreja no dia de hoje. Todos os pastores queriam que o pessoal abrisse os ombros. Cuidado com a religiosidade, gente. A gente tem que vir com o poder de Deus. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A igreja tem que ser de poder, cheia do Espírito Santo. Não pode ser esse negócio, aleluia, você está falando, Deus está falando. Fala do jeito que Deus está falando, você vai ver se você não vai conseguir. Você entendeu? Se junta com os poderosos. Mas pastor, poderoso é Deus, mas a Bíblia diz que é a congregação dos poderosos, onde expulsa o demônio, onde os enfermos são curados, onde as pessoas são cheias do Espírito Santo, é uma congregação dos poderosos. Junta com essas pessoas, gente. Deus está. E às vezes Deus usa as pessoas para te ensinar, sabia disso? E a gente tem que aprender. Porque, por exemplo, eu não vou estar aqui para sempre, não, gente. Uma hora eles me levam para casa e é que fico. Você entendeu? Eu estava até falando com a Natasha, eu não sei se eu pensei em falar com a Natasha, mas eu não falei com a Natasha. Eu estou agora no propósito de oração todo dia, meia-noite. Todos os dias, meia-noite, certinho, meia-noite. Mas por que meia-noite? Porque a Bíblia relata vários casos de pessoas que orou meia-noite. Paulo e Silas e outros casos lá. Entendeu? Sei lá, deve ter um mistériozinho aí. Dois horários que tem um mistériozinho bom aí. É meia-noite e 3 da manhã. Entendeu? Esses 2 horários. Então eu estou orando. Mas por que eu estou nesse propósito? Primeiro, porque se a gente está buscando a Deus, o troço não está andando, pelo amor de Deus, vamos redobrar as orações e os jejuns. A gente não vai perder para o diabo. A gente está orando pouco, a gente está jejuando pouco, a gente está vigiando pouco, a gente está lendo pouca Bíblia, a gente vai redobrar, perder a batalha, não. Ou ficar ali toda a vida. Oh, Deus, meu Pai, Senhor, mas não está andando, gente. Vamos para cima, entendeu? Não está indo, então eu vou redobrar, eu vou mudar, eu vou mudar de estratégia. A gente está numa batalha, a gente está numa guerra. Está vendo que ali o inimigo não está nem fazendo cosquinha no inimigo, então aqui não está mais bom para pegar pesado. Você está entendendo? Cadê? Tem um canhão aí, um armamento mais pesado? Tem que ir para cima, você está entendendo? A gente é igreja de Cristo. Igual a Natasha falou, né? As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Não é que o demônio vai vir contra a gente, não. É a gente que tem que romper e lá tirar aquele parente lá da mão dele, igual o Davi tirou a ovelha da boca do leão, arrancar e mostrar para ele que nós somos igreja de Cristo, nós temos poder de Deus. Agora fica de tudo, não, sério, irmão, a gente tem que redobrar nossas orações. Aí eu comecei a fazer esse propósito meia-noite de oração, né, pelas famílias, pelas nossas vidas. A gente tem que se defender. Tem demônio aí, ó, doido para tragar. Ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém que possa tragar.
Ele chega a babar querendo tragar teu filho, tua filha. Entendeu? Teu parente, se você não, a gente não estiver ali na linha de frente, é ele. Aí eu comecei a fazer esse propósito de oração. Com 2 propósitos. Primeiro, é que eu redobrei as minhas orações e eu estou vendo muito resultado. Pouquinho tempo que eu comecei, eu estou vendo muito resultado. Toda hora testemunha aqui chegando. Toda hora. Em coisas que já estavam há tempos. Coisa que já estava parada, o tempo está começando a andar. Tá vendo? Se empurrar, anda. Mas às vezes ficar parada ali não vai andar. Entendeu? Estou começando a ver coisas. Eu só me contando testemunha da outro. Entendeu? E esse foi o primeiro propósito que eu fiz. E o segundo propósito é que a igreja tem que aprender a orar junto, pessoal. Você está entendendo? Não existe isso não, porque eu já orei aqui, eu já orei lá. A concordância da igreja é muito importante na oração. Você entendeu? Aí, amanhã ou depois, por exemplo, Jesus leva eu para casa, né? Descansar um pouco. A igreja não sabe orar junto, sabe buscar Deus junto, aplicar um jejum junto. A gente tem que despertar, Jesus está voltando. Eu vou mostrar um negócio a vocês aqui. Olha o que Jesus falou aqui. Ó. Vamos lá. Aqui é Provérbios 18, né? Vamos lá. Ó, busca o seu próprio desejo aquele que se separa. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É isso? Aquele que não se une para orar, para buscar Deus. A pessoa, tem pessoas que é muito desanimada. Você está entendendo? A gente precisa se animar, se levantar a cabeça. Senão o desanimado, gente, não vence. Não vence. Por isso que Deus foi lá e falou para Josué: Josué, esforça de ter bom ânimo. Para você passar esse povo aqui, você fazer ele herdar a terra que jurou o seu pai, você vai ter que se esforçar. Entendeu? A gente, para salvar a nossa família, para prosperar, tudo na nossa vida, até realizar os nossos sonhos, a gente tem que se esforçar. Não pode deixar de orar, não pode deixar de buscar a Deus. Há tipos de demônio que só saem com oração e jejum. Às vezes você está lá, sai Satanás, sai, o troço ainda não saiu. Aí não saiu, aí o que acontece? Você já tentou sozinho até hoje. Aí a gente junta, então agora a gente vai se juntar. A gente vai acabar com essa gracinha do diabo. E você se separa. Olha, você teve uma oportunidade de ter outras pessoas para juntar com você ir para cima. Você está jogando fora. Está entendendo? A falta de sabedoria. Isso é falta de sabedoria. Porque se eu não consigo sozinha, né? Gideão não conseguia, estava sozinho malhando trigo. Gideão. Jesus falou, Deus falou para ele, né? Ele estava sozinho malhando trigo. Foi o Gideão que estava com 22, 32 soldados. Então, Deus levantou lá, foi 300, mas Deus levantou 300 homens para ajudar ele. Ele estava de frente lá e tal, mas se ele não conseguisse, ele sozinho ele não ia conseguir. Então, Deus levantou o pessoal lá para ajudar ele, e aquela luta ali era em prol de todo o povo. Porque o inimigo estava levando o trigo de todo mundo. Entendeu? Era de todo o povo, irmão. Era para defender o povo, para ajudar o povo todo. Então nós somos um povo que Satanás está doido para destruir a sua vida, destruir sua prosperidade, destruir nossa finança, nossos filhos. Você está vendo? A nossa luta é contra ele. Tem gente perdendo tempo na igreja, gente. Como assim perdendo tempo? Porque o Zequinha não fala comigo. Porque o Getúlio, irmão, esquece isso, vamos para a batalha. Nossa família tem que ser de Deus. Aqueles que não são batizados têm que ser batizados. Se Jesus chegar aí de repente, a hora está passando, gente. Cada dia que passa é um dia menos. Tu sabia que a Bíblia diz que todo o povo vai ser evangelizado? Quando chegar na última pessoa, Jesus vai vir. Como é que você sabe que você chegou na última pessoa? Entendeu? Eu tenho pouquíssimas, mínimas, pequenininhas assim, mínimas pessoas da minha família, mínimas, que ainda não são batizadas.
Os meus pais são batizados, meus filhos são batizados, a maioria dos meus irmãos, sobrinhos são tudo batizados. E mesmo assim, batalhando. Você está entendendo? Porque não é só eles serem batizados, não. Eles têm que ir salvo. Tem algumas coisinhas aí de uns reajustes ainda do Espírito Santo que tem que ajustar daqui e dali, que a gente tem que estar orando. Entendeu? A gente tem que parar de ficar perdendo tempo com essas coisas. Ah, o Zequinha me olhou com cara feio, irmão, mas a gente já sabe que é o diabo. Tem quando que Jesus vai ter que ficar falando, é o diabo, nossa luta não é carne e sangue, é o diabo. Jesus tem que passar dessa fase. Deixa o Zequinha com raiva, o diabo está saindo, o diabo está saindo é assim mesmo, caseiro, daqui a pouco sai. Entendeu? Aí o Zequinha fica uma benção. Quer ir para a igreja, quer escutar louvor. Zequinha que não escutava louvor, você pega ele sem querer escutando louvor, Deus já está trabalhando. Você entendeu? Mas a gente tem que ir acima. A gente não pode se separar. Entendeu? Se separar das coisas de Deus, cuidado com isso. Isso não é muito legal, não. A pessoa que se separa muito, ela tem uma coisinha. O inimigo está trabalhando na cabeça dela, entendeu? É isso. Então vamos todo mundo lá. Alguma coisa tem de estranho nessa pessoa, entendeu? Sei lá. Ela pensa alguma coisa mal de alguém ali. Não, vou orar, a Zequinha está ali, vou olhar para minha cara. Não, tem que pedir Deus para tirar isso. A gente tem que ter o coração limpo. Jesus falou, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Entendeu? Não podemos perder a oportunidade. Então, nós não podemos se separar. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Funciona desse jeito, gente. Eu sou uma pastora. Eu podia ser assim diferente, né? Tem pastor que é meio diferente. Eu não sou assim. Ontem teve uma irmã aqui, aquela que foi curada no câncer, no tumor. Ela me mandou uma mensagem ontem de manhã, me abençoando e orando por mim. Irmão, fiquei tão feliz com aquela oração. Fechei os olhos em casa, eu fiquei orando junto com ela. Pai, eu concordo, glória a Deus. Eu concordo também pelas orações da vida dela, também oro, mas eu fiquei orando lá e concordando, porque a igreja, ela não é nem, ela é de outro ministério, ela é uma diaconisa, né? É diaconisa ela, mas é uma bênção. Então, o que acontece? É tão bom quando o pessoal, um abençoa o outro, um ora pelo outro. A gente tem que fazer isso, é dando que se recebe. Glória a Deus. A outra coisa também é que meu pastor já pregou lá, oração egoísta. Cuidado com a oração egoísta, não é ser oração. Você ora só pelos teus filhos, só pelo seu marido, só pela sua prosperidade. A Bíblia diz que a gente deve orar por todos os homens. Entendeu? Por todas as pessoas. Quando você está orando ali por todos, Deus está trabalhando na sua família. Funciona desse jeito, entendeu? Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Por exemplo, meus filhos, lá no reino do céu, ele não tem uma preferência especial, não. Deus não faz acepções de pessoa. Então, meus filhos, seus filhos, todos os filhos, Deus quer salvar. Entendeu? Funciona desse jeito. O inimigo, ele sempre vai tentar trazer uma portinha que é para fazer a gente pecar. A gente tem que vigiar. Entendeu?
É igual, às vezes ela começa a orar, redobrar as orações, é igual o pastor. Pessoal, eu não falo isso, presta bem atenção, eu não falo isso porque eu sou uma pastora, não. Porque a Bíblia diz que quem justifica os pastores e as pastoras é o próprio Deus, não somos nós. Mas cuidado com o pecado contra o ungido de Deus. Porque a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela não entende que são pecados. Já viu que Jesus explicou isso? Jesus falou assim: se você pecar contra o Filho do Homem, você tem perdão, mas se você pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Pastor, quanto que eu peco contra o Espírito Santo? Quando um pastor e uma pastora está pregando, eles estão em pleno exercício da fé. Eles não estão ali fazendo algo para eles, pessoal. Você está entendendo? Não é um trabalho, alguma coisa que eles estão fazendo para eles. Não, eles estão sendo ali servindo ao Senhor. Então ali a Bíblia diz o seguinte: não sois vós que falarás, é o Espírito do Pai que fala em vós. Aí Deus está usando o pastor, usando a pastora. Eu endureço meu coração, chateado com o pastor, porque eu não gostei do que ele falou, porque o Espírito Santo falou, não é? Aí nós somos apenas o servo. Isso é um pecado, gente. Aí começa a falar, preste bem atenção, toda pessoa, você já viu uma pessoa que pegou contra o pastor, uma pastora? Vê só o que aconteceu na vida da pessoa logo depois. Isso não é uma maldição, não, nem Deus é que faz isso, mas é um espírito que faz isso. Porque o mesmo demônio que está jogando a pessoa contra uma pessoa de Deus, vai lá e enrola a vida da pessoa todinha. Você está entendendo? Lembra do cara que eu falei que a mulher dele orava, ele vivia falando mal do pastor, um dia morreu lá na cadeira? Não faça isso, isso é um pecado. Eu, quando estou errada, eu baixo a cabeça para Deus, eu tenho um coração quebrantado. Se eu estiver errada, eu peço perdão a Deus e me conserto. E aquilo que Deus está ensinando para mim na palavra é aquilo ali. Eu não bato de frente com a palavra. Eu não bato de frente. Deus sabe disso, eu não bato. Se eu estiver errado, eu estou errado, acabou. Eu não fico peitando Deus. Não, porque também não é assim, não. É porque o pastor falou isso, mas não é dessa. Estou discutindo com Jesus, gente. Entendeu? Estou discutindo com Ele. Batendo boca com Jesus. Não, também não é isso, não. Gente, a gente ficar fazendo isso, como é que a gente vai? Como andarão dois juntos? Se eu não concordo com o que Deus fala, eu vou até na igreja, mas eu não concordo com nada que é ensinado, então não adianta. Então, fazendo o que da minha vida? Você entendeu? Para a gente ser feliz, a gente tem que concordar com Jesus. Aquilo que Deus está falando, a gente tem uma razão do ser humano, né? Não, mas você não quer aceitar que você está errado. Isso aí é com todo mundo, não é só com você, não, comigo, todo mundo. Mas se você chega a um ponto de ter um certo temor de Deus, que você não faz mais isso. Você baixa a cabeça, não estou errado, eu vou orar. Pai, eu errei, então me ajuda, não sei o que, entendeu? Você já entendeu que Ele é o Senhor. Vamos fazer o quê? Ficar discutindo com Jesus? Não, porque não é bem assim, então eu estou tentando mudar a Bíblia. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Então, lá no livro de Lucas 21, 36, olha o que ele está falando aqui. Lucas 21, 36. Eu tinha uma pessoa, o João Vitor, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando assim, pastora, eu estava lendo esse versículo aqui e eu não entendi, a senhora pode me explicar? Aí eu expliquei a ele o que significa. Eu estava explicando a ele, João, preste a minha atenção, isso acontece, é um versículo lá que diz quando a pessoa vai lá para ouve a palavra, tudo, é desvendado o coração da pessoa, mais ou menos assim. Eu estava falando, isso acontece porque no livro de Hebreus está escrito o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que espada de dois gumes, e ela atravessa até a divisão da alma, da medula, né, do espírito. Ela é apta
para discernir pensamentos e intenções do coração. Aí está dizendo lá que todas as coisas, toda criatura está nua e patente aos olhos daquele a quem temos que tratar. Pastor, o que significa isso? Gente, os fariseus, mestres da lei, os escribas, eles ficavam com raiva de Jesus porque Jesus sabia o que tinha no coração deles. O que tinha no coração deles era desvendado. Uma vez Jesus estava lá operando um milagre lá e eles não falaram, pensaram. E Jesus falou assim: o que é que vos arrazoai-vos aí no vosso coração? Ele sabia que estava dentro do coração do cara. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo isso: toma o teu leito, vai para a tua casa e anda. Porque ele sabia o que o cara estava pensando. Então, quando às vezes a gente vem para a igreja, tem coisas que é falado que não é uma piada, porque o pastor não sabe da sua vida. Isso que é interessante. Se ele não sabe, você está entendendo? Aí Deus está falando aquilo ali, certinho ali para você mudar de ideia, se fazer diferente. Entendeu? E tem coisas que às vezes está falando que não tem nada a ver com a sua vida. Mas isso aí não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, com o que eu estou pensando. Mas Deus, Ele não é de enviar a palavra. Se Ele está enviando a palavra para você, mesmo sem você entender, talvez tenha coisas no seu coração que nem você sabe que tem. Ele tem que trabalhar isso no seu coração. Você está entendendo? Já teve coisas que o meu pastor pregou? Eu, não, Deus, eu não estou fazendo isso não. Eu não, tenho certeza. Mas lá na frente tinha um negocinho escondido lá, por isso que o meu pastor pregou aquilo, entendeu? Você está entendendo? Jesus conhece eu e você, gente. Ele sabe, e Deus, Ele não tem interesse de destruir ninguém. Ele não tem. O interesse de Jesus, a visão dele é sempre ajudar a gente. Tu sabia que mesmo quando a gente está cheio de ignorância, cheio de grosseria com Jesus, Jesus ainda tem paciência com a gente? Tem, porque várias vezes eu já endureci meu coração para ele. Não faz, não é bem assim. Jesus ficou só me olhando. Às vezes quando ia lá usava alguém para falar, e aí, você vai resolver voltar? Como é que vai fazer? E eu lá, sofrendo. Você está entendendo? Eu sofrendo. E eu estava certo, cheio de razão. Se Jesus chegasse perto de mim, eu discutir com ele tudo. Todo errado. Você está entendendo? Jesus não esperando. E aí? Resolveu ouvir? Jesus é paciente, meu. Ele não tem interesse em destruir ninguém. Às vezes as coisas dão um pouquinho errado quando a gente endurece o nosso coração. A gente não quer ouvir. Deus está falando várias vezes para mim: minha filha, não faça isso. Isso está errado, volta. Às vezes a pessoa, sabe? Eu vou te falar um negócio para você. Eu falei uma coisa lá com a Natasha, e essa é a mais pura verdade que eu estou falando para você, gente. Eu não amo as pessoas, nem a minha família, nem meus filhos, como Jesus ama a gente, não. Não dá. Você está entendendo? Jesus tem muita paciência. Eu não seria como Jesus. Só se um dia ele quiser levar para o céu, assim, aperfeiçoando e chegar lá. Porque eu, como ser humano, eu não teria paciência que Jesus tem. Entendeu? Irmão, sério. Deixa alguém te xingar de tudo quanto é nome, você vai perdoar e tudo bem. Jesus não está nem aí, tá? Depois se acalmar, a gente conversa. É verdade. E detalhe, ele não vai ganhar nada com isso. Jesus procura nos ensinar, nos ajudar, nos salvar por amor. Amor incondicional. E se ele não tem paciência com a gente? Se o outro quer errar, vai, o problema é seu, eu estou para te ajudar, tu quer ir, então vai lá. Entendeu? Mas ele tem aquela paciência. Então, lá no Lucas 21, versículo 36, Lucas 21, 36. Acharam aí? Olha o que Jesus está falando aí, pessoal.
pessoal? Vamos pegar do 34 para a gente entender melhor. O sermão profético continua, não é isso? Olhai por quem, pessoal? Por nós. Eu acabei de explicar isso aqui. Você deve cair dentro de oração, olhar para a sua família, buscar a Deus e só orar pelos outros. Tem pessoa que fica olhando para a vida dos outros. O Bernardinho não quer ir para a igreja. E o Getúlio, que saiu de casa, está morando com a Bernadette. Não, para com isso. Já viu? O fulano de tal já tem 3 meses que não vai na igreja. Irmão, ora pelo fulano de tal e vai você. Se Noé ficasse olhando para isso, ele ia matar a família dele todinho. Porque ninguém queria construir a arca, só ele, a família dele. Você está entendendo? Se ele ficasse olhando para os outros, ia vir um dilúvio, a arca não ia estar pronta, ia morrer todo mundo, até a família dele. Você tem que orar pelas pessoas, não ficar olhando, esquece isso. Olha para vós mesmo. Como que você está com Deus? Como que você está andando com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Olha para a palavra. Procura ter intimidade com Deus. Procura orar mais. Buscar mais as coisas do Senhor. Esquece aqui, gente, aqui na terra a gente tem que orar pelo pessoal, só isso. Glória a Deus. Olhai por vós, né? Para que não aconteça que o vosso coração se carregue de quê? De glutonaria, de embriaguez e dos cuidados de quê? Da vida. Porque nós temos as nossas responsabilidades, cada um de nós temos. Você tem a sua família, você tem o seu trabalho, também tem a minha responsabilidade, mas cuidado com o tempo de Deus, irmão. Tempo de Deus é fundamental, em primeiro lugar. E você tem que viver nesse mundo como se você, o apóstolo Paulo falou isso, né? Como se você não tivesse nele, porque você é peregrino aqui. Você tem, a tua mente tem que estar lá, ó. Por isso que a Bíblia falou, né? Que aonde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Buscai as coisas que são de cima, não da terra. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, porque tudo a pessoa está focada aqui embaixo. Não. Você tem que focar em Deus. Glória a Deus, não com você. Quando você estiver aqui, você vai ter sua vida, você vai ter seus planos, né, seu casamento, suas coisas para fazer. Mas você tem que ter cuidado para que isso não tire a sua atenção de Deus, da palavra. Entendeu? Por exemplo, é igual eu ando por aí, eu faço minhas coisas, eu vou na rua e tudo, mas em todo lugar que eu estou, tem que vigiar a palavra, não posso sair da palavra. E muitas das vezes, às vezes eu estou na rua, estou orando, eu senti necessidade que eu tenho que orar ali, eu estou orando, estou no banheiro, estou orando, estou não sei nada da outra cabeça. Oi? Você entendeu? A minha vida é essa, tá vendo? As meninas até sabem disso. Às vezes eu no meio da rua, sai, demônio, não sei o quê. Outro dia eu estava quieta assim, aí ou quieta olhando para lá. Aí a minha mãe, falei, o que foi? Mãe, falei, o que foi? A senhora está aí parada? Falei, tá morando. Ela conversando com Jesus. Está lá na cozinha, que eu estava fazendo comigo, estava parada, você está entendendo? Porque a gente tem que estar com a nossa mente ligada em Deus. Pode estar distraído não, se não distraído, o bichinho vai lá e é pronto para fazer. E está falando assim, ó, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Vamos dar uma paradinha aqui? Por isso que eu estou falando para você. A igreja, ela tem que se unir, tem que orar, tem que buscar a Deus junto, porque você não pode estar distraída. Porque às vezes, mas eu já afim na oração, não tenho muito tempo, não sei o quê, e às vezes tem pessoas na nossa família que ainda não é salva. Já passou esse dia, vem de imprevisto? Nada. Não, peraí que eu vou orar, mas não dá mais tempo.
Entendeu? Por isso que a gente tem que estar sempre buscando a Deus. E esse dia não venha sobre vós de improviso, aquele dia, porque virá como laço sobre todos que habitam na face da terra. Vai vir de repente, um piscar de olhos. Entendeu? Aí ele está dizendo, ó, vigiai, pois. Como, pessoal? Em todo tempo. Não é isso? Vigiai em todo tempo. Orando. Não é isso? A gente não pode deixar de orar. Vigiar em todo tempo orando. Para que sejais ávidos por dignos de entrar, de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Aí Jesus vem, aí você não está de pé, você está prostrado, você não orou, você não buscou a Deus, você não fez um jejum, você está prostrado, está caído, você não está de pé diante do Filho do Homem. E aí? É um aviso que ele está dando. Entendeu? Vigiai e orai em todo tempo, porque você está ávido, né? Se achar digno e está de pé diante de Jesus. É isso que a gente tem que fazer, tem que vigiar, pessoal. Entendeu? Não podemos deixar de orar, não podemos deixar de escutar as instruções que Deus está usando lá o seu pastor, sua pastora. Preste atenção, Deus não vai usar o pastor para te ensinar nada errado. Você entendeu? Eu nunca ensinei ninguém aqui na igreja a beber, nunca ensinei ninguém a matar ninguém, nunca ensinei você a odiar ninguém. Estou sempre ensinando a Bíblia, sempre ensinando a orar, buscar a Deus, se aproximar dele, vigiar. É o que a gente tem que fazer. E outra coisa, o que eu estou ensinando aqui é coisas que eu faço, que eu aprendi com Jesus e eu faço isso aqui. Você entendeu? Não estou falando só para você fazer, estou falando que eu faço. Estou falando que eu estou sempre em oração, tem que estar sempre orando, estou sempre orando, jejum. O meu jejum, que eu jejuo, não há, em vez em quando, uma vez por semana, irmão, eu jejuo o ano todo. Entra na pau, sai na pau, entra na pau, sai na pau, entra na pau. É coisa séria, tem que jejuar. Senão o diabo, senão a gente não dá bobeira, fanatismo por causa de jejum, porque tem um montão de gente viva aí, que ganha morrer e está vivo. Tá entendendo? O diabo fala, a gente orando, jejuando, o demônio sai, tenta fazer. A irmã, eu estava orando por elas, foi sexta-feira, né? Estava orando sexta-feira de tarde, amarrando o demônio, aquela coisa boa, em jejum, jejuei sexta-feira. Aí ela chegou aqui na igreja e disse que ela vinha vindo para o culto, no meio do caminho as pernas dela travou. Do nada, ela disse, pastor, minhas pernas travou, daqui para baixo, estou esquisito, eu queria andar, não conseguia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho que entrar, eu tenho que chegar na igreja. Vindo para o culto. Aí eu comecei a orar, daqui a pouco fui andando devagarinho, falei, não vou voltar para casa não, vou para o culto. Ela veio para o culto. Aí depois ela passou no caminho santo, oramos, ela estava boazinha. Mas eu orando por ela, amarrando o demônio, jejuando, o diabo já tentou travar ela no meio da rua. Se não ora, se não jejua, ela ia cair lá no alto, no meio da rua, tinha que buscar ela. Você está entendendo? É sério, gente. A coisa é séria. O negócio não é impossível, mas a gente tem que ir para cima. A gente está, às vezes tem pessoas que dão muito mole com o demônio. Eu não quero soltar o Bernardinho, então fica. Poxa, o que fica é esse? Daqui a pouco Jesus vem aí a pessoa fica. Não, está amarrado, vamos mudar a estratégia, vamos orar então mais. Achou, não estava conseguindo sozinho, junta com o pessoal que está orando. Vamos orar junto, a gente vai vencer isso aí, você está entendendo?
Vão para cima, vão se juntar, vão se unir. E o diabo não gosta que ninguém se une para orar. Gosta não. Se você, tadinho, se você for uma pessoa teleguiada por ele, você não vai aguentar, não vai conseguir. Não vai conseguir. Ele não deixa. É dentro de casa, é na igreja. Está todo mundo muito bem dentro de casa. Chama o pessoal para orar, para você ver se rapidinho o diabo vai arrumar um probleminha com o outro dentro de casa. Está todo mundo rindo dentro da televisão. Chama todo mundo para orar só, para você ver. Daqui a pouco está um discutindo, outro, porque o diabo não gosta que ora junto. Mas por quê? Porque, poxa, a oração em conjunto, ela tem muito mais poder. Entendeu? Na igreja, se a gente juntar aqui, gente, vamos fazer aqui vamos vir aqui, tal hora aqui, toda segunda-feira a gente vai juntar todo mundo para fazer uma oração. Só vai ser os 300 de Deus mesmo, porque quem não tiver, o diabo não vai deixar. Vai ficar com raiva do Zequinha doidou o cara à porta, não quero mais, não tenho tempo, alguma coisa vai acontecer. E o diabo não quer, e a gente tem que acordar, gente, para saber o que é a gente e o que é o diabo. Senão se você não souber, você vai ser enganado toda a vida. É sério isso que eu estou falando para você. Está todo mundo unido, todo mundo se abraçando, vão todo mundo orar, daqui a pouco está um cara amarrado com o outro. O diabo vai fazer isso. Não, joga com todo mês estão se unindo lá contra a gente. Não, vamos parar aquela gracinha ali, não pode não se juntar não. Isso está no livro de TR hoje, gente. Impacto. Não, vamos fazer lá uma separação ali. Vai lá. Faz o Zequinha ficar com raiva do Getúlio para acabar essa palhaçada de oração lá. É sério, gente. Estou te falando a coisa mais sincera do mundo, é isso. Aí no outro dia o outro já está de bico. Não vou na oração não, porque o Zequinha aí já conseguiu tirar um. Aí no outro dia ele vai, e assim ele vai, no outro dia ele vai tentar tirar o outro. Não gostei que o Bernardinho orou mais do que eu, nem deixou orar. Aí pronto, no outro dia eu consegui tirar outro. É sério, gente. Sabe por quê? Porque a oração em conjunto, acontece isso aqui, para a gente finalizar. Foi Tiago, né? O rei Herodes mandou matar, né? Primeiro mártir, né? Foi Tiago. Tiago foi o primeiro ou o segundo? Não, o primeiro foi o Estevão, né? O primeiro foi o Estevão. Olha só, peraí. Deixa eu procurar aqui.
Acho que é Atos 4. Atos Apóstolos. Aqui ficou melhor para ler, aí ficou melhor. Melhorou um pouquinho? A gente vai precisar de mais 2 lâmpadas dessa. Cada ali, ó, escangalhou o bocal, aquela ali, cada água. Então, lá no Atos 4, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Eu vou explicar aqui a vocês aqui, presta atenção. O demônio, ele sempre perseguiu a igreja, desde o começo. Ele sempre vai perseguir a mim e a você. Isso aí é óbvio. Ele usou lá o Herodes, que ele sempre usa alguém, né? Ele usou lá o Herodes para começar a perseguir a igreja, para matar Tiago. E começou, por causa que eles viram lá uma cura, e eles ficaram com raiva, porque tinham sido pessoas curadas lá, ficaram com raiva, com inveja, e começaram a perseguir os discípulos. Aí já mandou matar o Tiago e ameaçou a igreja. Ameaçou eles, vocês continuar pregando esse nome aí, vocês vão ser presos e vão mandar matar todo mundo. E aí o pessoal, o que ele fez? A igreja era o povo, todo mundo unido. O que eles fizeram diante da ameaça de Herodes? O que todo mundo deveria fazer diante da ameaça do diabo, porque a vontade do diabo é matar a gente todinha aqui, nós, nossa família, entendeu? O pessoal fica lutando um contra o outro, aí o diabo está lá, vão destruir todo mundo, entendeu? A vontade dele é. Aí o que o pessoal fez? Olha só, vamos pegar lá pegar do 16, do 15. Vai pegar do 14, 4:14. Acharam aí? Olha o que ele está falando aí. E vendo estar com eles o homem que fora curado, que nada tinha a dizer o contrário, porque o homem tinha sido curado mesmo, todavia mandando-os sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que haveis de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Isso vai chatear. O que a gente vai fazer? Passando em milagre lá, o pessoal vai acreditar que, entendeu? Mais ou menos. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos, para que não fale mais nesse nome, e a homem algum, né? Nome de Jesus no caso. E chamando-lhe disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Isso aí até hoje o diabo luta para tentar impedir de falar no nome de Jesus. Ataca aí os pastores para ver se o pastor para de pregar. Aí quando não consegue parar os pastores, tenta impedir as pessoas de chegar na igreja para não ouvir. Até hoje é assim. E ele está dizendo aqui, e respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Não é isso? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda nos ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, deixaram ir por causa do povo.
porque todo o povo glorificava a Deus pelo que tinha acontecido, pois tinha mais de 40 anos um homem a quem se operava um milagre de saúde. E solto eles foram para os seus e contaram. Olha só, eles foram ameaçados. Esses continuaram. E o diabo, ele é assim, ele ameaça a mim, ele ameaça você, ameaça a sua família, ameaça a mim. Ele é o nosso adversário. Pensa você que ele vai deixar você quietinho, em paz? Não, nós que temos que ir para cima dele, senão ele vai atacar você. Entendeu? Se unir e ir para cima, ou você bate ou você leva. Com ele é assim, os dois. Entendeu? E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes dos anciões. Foram lá para o pessoal lá, para a igreja, olha, lá eles ameaçaram a gente lá e tal. O que o povo de Deus fez? Olha só. E ouvindo eles isso, unânime significa unidos, não é isso? Levantaram a voz a Deus. O que eles fizeram? Eles se juntaram, olha, vamos orar. Nós estamos sendo ameaçados, vamos orar. O que eles fizeram? Juntaram, se uniram para orar contra o adversário. Está vendo que a igreja primitiva era uma igreja poderosa? Não era aquele, o Zezinho lá, o Getúlio, não, eles se uniam mesmo, vamos orar, vamos para cima. Aí, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramam as gentes e os povos pensam de coisas vãs? Levantaram os reis da terra e os os príncipes, e se juntaram a um contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho tinha anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a sua palavra, enquanto estende a sua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. Eles se uniram para orar, né? Agora o que aconteceu lá? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está vendo? Demônio, ele conhece a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ele quer que a igreja se junte para orar? Não quer, irmão. O fogo desceu ali, ó. Eles eram tudo cheio de poder, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ia lá, enchia ele, dava força, porque às vezes não é só, às vezes você pensa que é só, Senhor meu Deus e meu Pai, não é isso não, você tem que ter poder, virtude, poder para encarar o diabo, senão ele não vai ter medo de você, irmão, de mim. A gente tem que se encher de Deus, ao ponto dele olhar assim: rapaz, eu nem entro, não vou entrar nada, tá na Jequinha, mexe com o marido dela, vou nada, rapaz, essa mulher a gente vai lá, a gente vai se queimar, sai fora dali. A gente tem que chegar a esse ponto, né? Aquele ponto de Deuteronômio, quando diz que por um caminho ele vem, por 7 ele fugirá de você. Mas para isso, o que o povo fazia? Ele se unia. Talvez se um orasse aqui e outro lá, talvez ia cair uma brasinha, mas não ia ser como foi aqui não. Aqui o fogo desceu, o negócio estremeceu lá, eles foram cheios do Espírito Santo, ninguém segurou ele. Aonde eles iam, eles desciam. Você está entendendo? É isso. Agora não tinha ninguém ali. Quem que é?
Vou orar não porque o Zequinha. Não tinha ninguém assim ali. Eles se uniram, foram para cima. Você está entendendo? A gente não pode ser bobinha não. Esse negócio de jogar um contra o outro e não ficar chateado. Gente, enquanto houver isso no nosso coração, a gente não é bobinha ainda, a gente está na carne. Igual o apóstolo Paulo falou. A gente ainda está naquela fase de leitinho, papinha, enquanto isso já está. Entendeu? Ele não cansa. Ele não cansa. Então a gente não podemos ser essa pessoa. A gente tem que parar de ficar olhando para quem. Mas aí o Zequinha não veio para ir, mas o problema é dele. Vai orar para o Zequinha, bem você. Busca você, se enche de poder. Se você estiver cheio de poder, você vai amarrar, vai mandar embora. O diabo uma hora não vai conseguir resistir, ele vai ter que sair. Ele vai fazer o quê? Me explica. Ele não é maior que Deus. Ele não vai aguentar fogo toda hora indo, aquela bola de fogo, bola de fogo, vamos sair também, não dá não. Entendeu? É oração, é jejum, é palavra, tem que ir para cima. Vamos juntar, vamos orar, vamos embora orar. Falar nisso eu estou para fazer aí, falar em oração, eu estou para fazer aí que Deus já está tocando no meu coração já, para me fazer uma mini vigília, igual a gente fez da outra vez. Eu ia fazer, eu lembrei, ia fazer logo, mas aí eu lembrei do culto. Eu ia fazer no dia de sábado, igual eu fiz da outra vez, sábado para domingo, que às vezes tem um que trabalha, né? De sábado para domingo, a pessoa domingo geralmente ela está em casa. Foi de sexta passada? Então, dessa vez eu estava pensando em fazer de sábado para domingo, porque às vezes tem pessoa que trabalha, né? E no domingo a pessoa pode ficar em casa. Aí, só que eu lembrei do culto jovem. Aí depois eu lembrei que depois eu acho que tem a Santa Ceia, não tem? No outro, logo no outro, em seguida, então. Aí eu não falei nada, vai ter que ser no outro sábado. Porque também não adianta a gente fazer. Esse sábado é culto jovem, mas fazer a coisa para sábado para domingo da Santa Ceia, dá. O pessoal vai estar com fome, pode colocar a Santa Ceia também, vai dar ruim. Então, é melhor deixar e no outro sábado a gente faz, entendeu? Que é um momento que a gente vai tirar aqui para a gente orar a Deus, vai ter pouquinha palavra, pouca palavra, tem mais a oração, adoração, então para poder a gente vencer, gente, ficar parada, igual meu filho uma vez falou, camarão parado, a onda leva, entendeu? O diabo fica ali trabalhando. Irmão, ele tem que sair, não tem esse negócio não. Mas é muito difícil. Mas eu não consigo. Para com esse troço de difícil. Não existe difícil para Deus. Se Deus está falando, vai. Josué, levanta, Josué. Se anima, vai lá, pega a sua espada, faz a batalha para você ter. Deus já deu a ordem. Ele já não falou, eu estou contigo. Acabou, ninguém vai te vencer. Eu não vou ficar ali parado esperando. Está entendendo? Aí não dá. Se Deus pudesse vir aqui na terra, ele ia falar para muita gente: por que ainda não aconteceu? Porque você fica aí parada, né? Porque você não faz o que eu estou falando. Entendeu? Você tem que crer, você tem que ir para cima. Gente, se a gente olhar os cristãos lá de trás e a gente hoje, a gente estava rindo outro dia, né? Com o irmãozinho que veio aqui domingo passado. Qual é o teu esposo, Ronaldo? Ele falou que o irmãozinho aqui, Renato, não é o nome dele. A gente ria tanto, a gente conversando sobre isso. Imagina o Paulo, o Pedro vendo a gente hoje em dia. Orando na cama, com o ventiladorzinho ligado. Oi? Botando a almofadinha para não machucar o joelho. Dizia que aquela coisa que você está tudo Nutella. Lanchinho na hora da oração. Entendeu? Um celularzinho lá com louvor, com clipe, tudo do louvor. Se eu tivesse visto a gente hoje, eu ia falar, caralho, o pessoal tá tudo Nutella. Irmão, vamos pra cima, glória a Deus, amém. Não é para você não aproveitar isso, não, que eu também aproveito o ventiladorzinho, mas é pior que às vezes a pessoa tem um ventiladorzinho, tem a cofada, tem mesmo assim, precisando tanto hora, aí não dá. Aí não, irmão. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos.
Vamos fechar os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, o culto jovem, em nome de Jesus está chegando. Pastor Sara vai estar aqui com certeza, irmão. Por que eu não estaria aqui? Ah, mas Sara, melhor. Quem disse que não? Todos nós somos jovens. Não, de 0 a senhora. Se tiver alguém com mais de 5, pode acontecer. Vai ser bem-vindo também, em nome de Jesus. Porque os anciões têm muito para ensinar o jovem, né? Vai ser bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos orar então, em nome de Jesus, gente. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra. Que o Senhor venha, Pai, nessa manhã nos fortalecer com o Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me ajudar essa pessoa, que talvez ela já está orando por uma situação há anos. E isso tem que mudar. Porque não existe. Quem é o diabo para dizer que não tem jeito? Ele não é nada. A última palavra vem do Senhor. Nós sabemos que precisamos então nos empenhar um pouquinho mais, mas que o Senhor venha nos fortalecer para que a gente venha ser pessoas de oração, pessoas que vão para cima. O Senhor falou, né, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua igreja, e trazer para a tua luz, para a tua palavra. E em nome de Jesus nós queremos ter essa força, esse ânimo. Por isso nós oramos o Senhor e pedimos a Ti que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo fortalecer, renovar as forças, renovar a fé, tirar esses pensamentos que não dá, que é muito difícil, é uma tristeza. O Senhor falou na Sua palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor falou na Sua palavra que o Senhor responde na alegria do nosso coração. Porque não tem como uma pessoa prostrada, caída, deprimida, vencer um inimigo. Não tem como. Se não estiver de pé diante do Senhor, como está escrito aqui, orar tanto tempo, mas estar de pé diante do Senhor. O Senhor falou para Josafá, parai, estai de pé e veja a salvação do Senhor. Então, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos fortalecer para que a gente esteja sempre firme, de pé, na Tua presença, para vencer o inimigo, Pai, e salvar aqueles que precisam da Tua salvação, da Tua cura, da libertação, em nome de Jesus. E eu estou paralisando a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da saúde, da vida espiritual, de todas as áreas, em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando o Senhor, pedindo que o Senhor transforme esse líquido que está aqui no altar em um poderosíssimo remédio. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor transforma esse suco da uva em um remédio poderoso, que vai curar de todo mal, em nome de Jesus, Pai. É isso que nós oramos e profetizamos em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Pessoal, depois que nós oramos a Deus, Deus disse assim, ó, tudo que pedis ao Pai, tudo que pedis orando, crendo. Essa palavra é uma palavra tão fácil de decorar, não é? Mas ela é muito difícil. O orar é fácil, crer não é fácil não. Porque você tem que crer ao contrário das circunstâncias, você não está vendo nada. E até quando você ora, parece que o negócio ficou tudo contrário do que você orou. A impressão que dá é que piorou tudo. Poxa, estava tudo bem, eu fui orar, piorou, virou tudo de cabeça para baixo. Não. Preste a minha atenção. Quando você orou, a sua oração atingiu o que tinha que atingir, Deus agora vai consertar o troço todo.
E é a mesma coisa a sua casa. Antes de você fazer a faxina, quando você começa a fazer a faxina, como que ela fica quando começa a fazer? Depois que você termina, que ela fica bonitinha, porque ela fica toda de cabeça para baixo, tira coisa do armário, porta de geladeira, nada, não sei o que, ela fica horrível. A única hora que você não quer que ninguém apareça na sua casa é no dia que você está fazendo faxina. Está tudo de cabeça para baixo. Depois que você termina a faxina, que ela fica bonitinha, não é? Então você começou a amarrar o demônio de Jesus, agora ele vai começar a botar as coisas no lugar. E primeiro parece que fica tudo bagunçado. Entendeu? Você não tem que se assustar nem ficar olhando para a circunstância, você tem que continuar crendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoa que eu não entendo porque que a minha vida é assim, mas a pessoa também não crê de jeito nenhum. Um pensamento dela é o seguinte: a pastora falou, mas é muito difícil. Mas aquilo ali eu já tentei amarrar o diabo. Mas eu já mandei ele embora. Mas já está há anos assim. Quer dizer, a incredulidade é que não está. A incredulidade tem que sair. Tem que sair. A gente tem que confiar em Deus de todo o nosso coração. Mesmo sem você ver. Você não está vendo, mas você sabe que se você pediu, ele está trabalhando a seu favor. Tem que começar a exercitar essa fé, pessoal. Vai para casa, começa a exercitar essa fé. O diabo lá, não está adiantando nada, está cada vez piorando mais. Você já sabe, não, é mentira do diabo. Não vou cair nessa malha fina, não. Se ele, Deus está trabalhando, logo vai acontecer. Lá, o Zequinha parece que piorou. Não piorou, porque a palavra de Deus não tem como voltar vazia. Se ele diz que se eu orar vai mudar, vai mudar. Você tem que começar a exercitar essa fé. E se você ficar vivendo pelo que você vê, você nunca vai alcançar a sua mesmo. Por isso que Jesus falou para Tomé, né? Tomé, que viste e creste. Não seja incrédulo, Tomé. Bem-aventurado os que crêem sem ver. Porque você não vai ver Deus trabalhando. Deus não dá essa confiança para a gente, não. De ver, Deus não faz isso. Ele simplesmente ouve, fica quieto. Você não vê nada. Parece até que piorou tudo. Depois lá na frente você vai ver que ele estava fazendo o que você queria. Se você não desistisse, o diabo não conseguir fazer você desistir, duvidar no meio do caminho, você mudar de ideia, entendeu? Você vai ver a bênção do Senhor. Se creres, preste atenção nesse versículo, pessoal. Abre o coração para você entender. Se creres, verás a glória de Deus. Não é se vê a glória de Deus, você vai crer. Não é isso. É se creres. Primeiro você tem que fazer o quê? Crer. Verás a glória de Deus. Então, para de olhar para o seu parente e dizer que no seu coração, lá no seu coração, dizer que não tem mais jeito, que não adianta, que é muito difícil, que não dá. Que, eu tenho que comprar isso aqui, mas eu não tenho um centavo no bolso, tadinha de mim. Para de falar essas coisas no seu coração. Quando vir esse pensamento, você está amarrado. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus proverá isso na minha vida. Mas isso aqui não muda sim. Porque se Deus chamou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem se arrependa. Isso não é fácil você exercitar isso não. Você tem que se esforçar. A partir de hoje, vai para casa já com aquele pensamento. Vê pensamento negativo, está amarrado, sai daqui, não aceito. Entendeu? Ou isso, então você vai cair rodando. Entendeu? Não, gente. Se Deus falou, vamos ficar com o que Deus está falando. Vamos crer na palavra. É na palavra. Isso aqui. É isso que você tem que se agarrar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então pode tomar o cálice da saúde. Deus abençoe aí todo o pessoal do YouTube e do Face. Bom dia aí para todos. A paz do Senhor. Em nome de Jesus.